O aroma do café coado na hora ainda pairava na cozinha quando 3 carros pararam em frente ao pequeno sítio nos arredores de Franca. Era um domingo de maio, véspera do São João, e a fumaça das primeiras fogueiras já começava a subir no horizonte distante. Durante décadas, aquela era a época em que toda a família se reunia para os preparativos da festa junina. Mas naquela manhã, algo estava diferente nos olhares dos filhos que desceram dos carros. Sebastião, um homem de 78 anos marcado por 5 décadas de trabalho braçal nos canaviais da região, observava da varanda enquanto enxugava as mãos no pano de prato surrado. Seus olhos cansados captaram imediatamente a frieza nos cumprimentos dos filhos. Não houve os abraços demorados de sempre, nem os beijinhos carinhosos que costumavam esquentar seu coração. Wellington, o mais velho, acenou brevemente da janela do carro sem nem ao menos descer. Luciana verificava o celular constantemente, como se tivesse pressa de ir embora. Rodrigo, o caçula, olhava ao redor com uma expressão que Sebastião não conseguia decifrar. Conceição apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental florido que usava há mais de 20 anos. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque simples, e o sorriso que ensaiou ao ver os filhos não conseguiu disfarçar a preocupação que tomava conta de seu coração há semanas. Ela havia preparado o bolo de fubá, que era tradição da família, aquele mesmo que fazia desde que os meninos eram pequenos e brigavam para lamber a forma. "Mãe, a senhora está bem?" perguntou Luciana, mas seu tom soava mais protocolar do que genuinamente interessado. Ela vestia um conjunto social impecável, desses que usava no banco onde trabalhava como supervisora. Seus sapatos de salto alto pareciam deslocados no chão de terra batida da varanda. "Estou sim, minha filha." Entrem. Fiz aquele bolo que vocês gostam." Conceição gesticulava com as mãos, tentando trazer de volta a atmosfera acolhedora que sempre caracterizara as reuniões familiares. Wellington finalmente desceu do carro, ajeitando o polo da marca cara que usava. Aos 45 anos, havia se tornado gerente de uma concessionária na cidade e fazia questão de que todos soubessem de seu sucesso. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados com gel, e ele usava um relógio dourado, que brilhava no sol da manhã. "Pai, o senhor precisa cortar essa grama. Está um mato danado aí na frente." O comentário ácido fez Sebastião engolir em seco. Durante anos, ele mesmo cuidara de cada cantinho daquele pequeno pedaço de terra. Agora, com a idade avançada e os problemas na coluna, algumas tarefas se tornaram mais difíceis, mas nunca imaginara que isso incomodaria tanto os filhos. Rodrigo se aproximou carregando uma expressão séria, que não combinava com seus 38 anos. Havia aberto uma loja de materiais de construção no centro de Franca e vivia obcecado em expandir os negócios. "Pai, a gente precisa conversar. Sobre o futuro, sabe? Sobre como as coisas vão ficar daqui para frente." As palavras do filho caçula ecoaram no peito de Sebastião como um sino fúnebre. Ele conhecia aquele tom. Já havia escutado algo parecido quando os filhos tomavam decisões que achavam melhores para os pais sem consultá-los. Como quando decidiram que Conceição não deveria mais dirigir, ou quando determinaram que eles não precisavam mais ir às festas da igreja porque era perigoso sair à noite. "Onde estão os netos?" perguntou Conceição, olhando para os carros vazios. "Cadê o Pedrinho? Ele sempre fica tão animado para ajudar a fazer pamonha." Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Luciana pigarreou e evitou o olhar da mãe. "Eles estão ocupados hoje. Têm outras atividades." A mentira foi como um tapa na cara de Conceição. Durante 20 anos, desde que o primeiro neto nascera, jamais houve um São João sem as crianças correndo pelo quintal, ajudando a descascar milho e se lambuzando com o doce de leite caseiro. A tradição era sagrada na família, ou pelo menos costumava ser. Sebastião sentiu o peso dos anos sobre os ombros. Não era apenas a idade que o cansava, mas a crescente sensação de que estava se tornando um estorvo na vida dos filhos, que criara com tanto amor e sacrifício. Percebia os sussurros quando chegava às casas deles, via os olhares de impaciência quando Conceição precisava de ajuda com os remédios da pressão alta. Os telefonemas foram ficando mais raros, as visitas mais espaçadas,
E agora até mesmo o São João estava sendo tratado como uma obrigação chata. Venham, sentem-se. Conceição tentou resgatar o clima familiar. Vou buscar o bolo e um cafezinho fresco. Mãe, a gente não vai ficar muito tempo, disse Wellington verificando o relógio caro. Na verdade, viemos aqui porque precisamos falar sobre uma coisa importante. Luciana se ajeitou no banco de madeira que Sebastião havia feito com as próprias mãos décadas atrás. É sobre o futuro de vocês dois. A gente tem estado pensando... Pensando no quê? A voz de Sebastião saiu mais áspera do que ele pretendia. Um pressentimento ruim começava a se formar em seu estômago. Rodrigo respirou fundo antes de continuar. Olha, pai, o senhor e a mãe não estão mais conseguindo cuidar direito de vocês mesmos. A casa está precisando de reforma, o quintal está abandonado e a mãe esquece de tomar os remédios. Eu não esqueço dos meus remédios, Conceição protestou, mas sua voz tremulou ligeiramente. Mãe, semana passada a senhora tomou o comprimido da pressão 2 vezes no mesmo dia, rebateu Luciana. E quando o Wellington veio aqui, o senhor não lembrava onde tinha guardado os documentos importantes. Sebastião sentiu a indignação crescer dentro do peito. E daí? Todo mundo esquece as coisas às vezes. Isso não quer dizer que somos inválidos. Ninguém está dizendo que vocês são inválidos. Wellington tentou suavizar o tom. Mas a realidade é que vocês precisam de cuidados especiais. E nós? Bem, nós temos nossas próprias famílias, nossos trabalhos, nossos compromissos, acrescentou Luciana, como se isso explicasse tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Conceição brincava nervosamente com as pontas do avental, enquanto Sebastião processava lentamente o que os filhos estavam tentando dizer. Durante toda a vida, ele havia sido o pilar da família. Trabalhara dobrado nos canaviais para que eles pudessem estudar. Abdicara de seus próprios sonhos para que eles tivessem oportunidades melhores. E agora, quando precisava de apoio, estava sendo tratado como um problema a ser resolvido. Encontramos um lugar, disse Rodrigo subitamente, como se tivesse arrancado um band-aid. É uma chácara muito bonita, com outras pessoas da idade de vocês. Tem cuidadores, atividades, tudo muito organizado. Uma chácara? Conceição repetiu confusa. É tipo uma casa de repouso. Wellington explicou, evitando usar palavras mais diretas. Mas é um lugar alegre, com jardins bonitos. Vocês vão gostar. Sebastião se levantou lentamente do banco, suas pernas tremendo não apenas pela idade, mas pela revolta que crescia dentro dele. Casa de repouso, vocês querem nos internar? Não é internação, pai, é um lugar onde vocês podem viver com mais segurança, com pessoas cuidando de vocês direitinho. Luciana tentou explicar, mas suas palavras soavam vazias e mecânicas. E quem vai cuidar da nossa casa? Dos nossos animais? Da horta que sua mãe plantou? A voz de Sebastião estava ficando embargada. A gente resolve isso, Rodrigo respondeu rapidamente. O importante é o bem-estar de vocês. Conceição se levantou e caminhou lentamente até a cozinha. Seus passos ecoaram no piso de cerâmica simples e ela parou diante do fogão, onde o bolo de fubá ainda estava quente. Havia acordado antes das 5 da manhã para preparar tudo com carinho, imaginando que seria mais um São João em família. Agora entendia por que os netos não vieram, por que os filhos pareciam tão distantes. Vocês já decidiram tudo, não é? Ela perguntou da porta da cozinha, sua voz quase um sussurro. Os 3 filhos trocaram olhares desconfortáveis. Era óbvio que sim, que aquela conversa era apenas uma formalidade, uma maneira de amenizar a culpa de uma decisão que já estava tomada. Sebastião voltou a se sentar, mas agora suas costas estavam curvadas de uma forma que não tinha nada a ver com a idade. Era o peso da desilusão, da traição de quem sempre confiou cegamente no amor dos filhos. E se a gente não quiser ir? Pai, não seja teimoso. Wellington suspirou. É pelo bem de vocês. Na idade que o senhor tem, não dá mais para ficar sendo cabeça dura. Cabeça dura? A palavra saiu como um tiro. Eu sou cabeça dura porque não quero abandonar a casa que construí com minhas próprias mãos? Porque não quero deixar o lugar onde criei vocês 3?
Luciana olhou novamente para o celular, claramente impaciente. Pai, a gente tem outras coisas para fazer hoje. Não vamos ficar aqui discutindo. A decisão já foi tomada. Segunda-feira a gente volta para buscar vocês. Segunda-feira? Conceição quase gritou da cozinha. É melhor assim, disse Rodrigo, levantando-se. Dá tempo para vocês se acostumarem com a ideia e arrumarem algumas coisas pessoais. Sebastião observou os filhos se levantarem, um por um, sem nem ao menos provar o bolo que a esposa havia feito com tanto amor. Sem abraços, sem demonstrações de carinho, sem sequer um obrigado pelos anos de sacrifício e dedicação. Eles se dirigiam aos carros com a mesma frieza com que haviam chegado. Esperem, ele chamou, levantando-se com dificuldade. Pelo menos experimentem o bolo da mãe de vocês. Pode ser o último que ela faça aqui nesta cozinha. Wellington parou com a mão na maçaneta do carro. Por um momento, Sebastião viu uma sombra do menino que um dia fora, que corria para casa depois da escola só para comer bolo de fubá ainda quente. Mas a sombra durou apenas um segundo. A gente está de dieta. Wellington mentiu descaradamente. Na segunda a gente volta, fiquem bem. Os 3 carros partiram levantando poeira na estrada de terra, deixando para trás apenas o silêncio pesado da tarde e o aroma do bolo de fubá que ninguém provara. Sebastião ficou na varanda observando até que as últimas nuvens de poeira se dissiparam no horizonte, enquanto Conceição chorava baixinho na cozinha, segurando o bolo que havia feito com tanto carinho. A tradição de 40 anos de São João em família acabara de ser quebrada da maneira mais cruel possível. E o pior era que ambos sabiam que esta seria apenas o começo de uma despedida definitiva da vida que haviam construído juntos. Quando Conceição finalmente saiu da cozinha, encontrou Sebastião sentado no banco da varanda, olhando fixamente para a estrada vazia. Ela se aproximou e colocou a mão no ombro do marido, sentindo como seus músculos estavam tensos de raiva e mágoa. O que vamos fazer, Sebastião? Ele cobriu a mão da esposa com a sua, ambas marcadas por décadas de trabalho duro. Não sei, Conceição, não sei. O sol começava a se inclinar no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados que normalmente anunciavam mais um final de tarde tranquilo no interior. Mas naquele dia parecia mais um prenúncio de tempestade. A segunda-feira chegou pesada como chumbo. Sebastião e Conceição mal haviam dormido durante o final de semana, passando as horas conversando em sussurros sobre o que os aguardava. Na manhã seguinte, arrumaram uma mala pequena com algumas roupas básicas e os remédios de Conceição, como se estivessem indo passar uns dias fora, embora soubessem no fundo do coração que talvez nunca mais voltassem. Às 9 da manhã, apenas um carro parou em frente à casa. Era Wellington, sozinho, tamborilando os dedos no volante com impaciência. Nem Luciana nem Rodrigo vieram se despedir. O recado estava claro. Para eles, aquilo era apenas um problema sendo resolvido, não uma despedida de pais que haviam dedicado a vida inteira à família. Pegaram as coisas? Perguntou Wellington sem sair do carro, apenas abaixando o vidro. Sebastião carregou a mala pequena enquanto Conceição trancava a porta de casa pela última vez. Seus dedos tremeram ao girar a chave na fechadura e ela precisou se apoiar no batente para não cair. 40 anos de casamento naquela casa. 40 anos de memórias em cada canto, em cada móvel que Sebastião havia feito com as próprias mãos. Meu quintal, ela murmurou, olhando para os pés de manjericão que plantara na semana anterior, pensando que iriam florescer para o São João em família. Vamos, dona Conceição. A chácara é muito bonita, a senhora vai gostar, mentiu Wellington, acelerando o motor para mostrar pressa. Durante o trajeto, o silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Wellington dirigia olhando apenas para a frente, como se transportasse mercadoria, não os próprios pais. Sebastião segurava a mão de Conceição no banco de trás, ambos observando pela janela as paisagens familiares de Franca passarem como se fosse a última vez que as veriam. 40 minutos depois, Wellington parou o carro numa estrada de terra vermelha cercada por canaviais. Não havia nenhuma chácara à vista, nenhum cuidador, nenhuma casa de repouso. Apenas a estrada poeirenta se estendendo sob o sol escaldante da manhã e o vento balançando as canas ao longe. — Por que paramos aqui? — perguntou Conceição, olhando ao redor confusa.
Wellington desligou o motor e ficou alguns segundos em silêncio, suas mãos ainda agarradas ao volante. Quando finalmente se virou para os pais, seus olhos estavam duros, frios, completamente diferentes do menino que um dia beijara machucados e pedia colo quando tinha pesadelos. "Saiam do carro", ele disse simplesmente. "Como assim?" Sebastião não conseguiu processar o que estava acontecendo. "Saiam do carro", Wellington repetiu, cada palavra cortante como uma faca. A realização do que estava acontecendo atingiu Sebastião como um soco no estômago. Você está nos abandonando aqui?" Wellington abriu a porta e saiu, pegando a mala pequena do porta-malas com movimentos mecânicos. "Vamos ver se sobrevivem sem a gente", ele disse, jogando a bagagem no chão poeirento. "Passaram a vida inteira nos enchendo o saco. Agora se virem." Conceição começou a tremer descontroladamente. "Wellington, meu filho, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Somos seus pais." "Pais que só dão trabalho", ele rebateu friamente. "Pais que atrapalham nossa vida, que nos envergonham diante dos amigos. Vocês acham que é fácil ter que explicar para todo mundo que tenho pais que moram num sítio velho, sem condições?" As palavras eram como punhaladas. Sebastião desceu do carro cambaleando, suas pernas mal conseguindo sustentá-lo. Não era possível que o filho que criara com tanto amor estivesse fazendo aquilo. Tinha que ser um pesadelo, uma situação absurda, da qual acordaria em breve. "Wellington, pelo menos me leva para pegar meus remédios." "Deixei-os da pressão em casa", suplicou Conceição, suas lágrimas começando a borrar a maquiagem simples que usara, pensando que ia conhecer a tal chácara. "Problema seu." Wellington voltou para o carro. "Se virassem sozinhos a vida inteira, agora é que vão aprender de vez." Sebastião tentou se aproximar da janela do motorista, mas Wellington já havia ligado o motor. "Meu filho, não faça isso, por favor. Se não querem mais a gente por perto, pelo menos nos deixem numa cidade, num lugar onde possamos..." "Chega!" Wellington gritou. "Passamos anos aturando vocês dois, se lamentando, pedindo ajuda para tudo, sendo um peso nas nossas costas. Agora chega, se virem." O carro partiu em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira vermelha que fez Conceição tossir violentamente. O barulho do motor foi diminuindo até se perder completamente no horizonte, deixando apenas o silêncio opressivo do meio do nada e o vento sussurrando entre as canas de açúcar. Conceição desabou no chão, seus joelhos afundando na terra vermelha. Suas lágrimas caíam sem controle enquanto ela repetia baixinho: meu Deus, o que foi que fizemos de errado? Como os filhos que criamos podem fazer isso conosco?" Sebastião ficou parado como uma estátua, olhando para a estrada vazia por onde o carro havia desaparecido. 78 anos de vida, 50 anos de trabalho duro, 3 filhos criados com amor e sacrifício, e tudo acabara naquele momento. Naquela estrada perdida no meio de lugar nenhum. O sol subia implacável no céu, e o calor começava a apertar. Conceição tentou se levantar, mas suas pernas não tinham força. A pressão alta que controlava há anos com medicamentos começou a se manifestar através de dores de cabeça latejantes. "Sebastião, estou me sentindo mal." Ela gemeu, levando a mão à testa. Ele finalmente reagiu, correndo para amparar a esposa. "Calma, meu amor. Vamos encontrar um jeito. Algum carro vai passar, alguém vai nos ajudar." Mas por mais que esticassem a vista, não viam movimento algum naquela estrada secundária que cortava os canaviais. Era segunda-feira de manhã. A maioria das pessoas estava trabalhando na cidade, e aquela via era usada principalmente pelos caminhões que transportavam cana durante a safra. Horas se passaram. O sol do meio-dia castigava sem piedade, e a sede começou a apertar. Conceição havia desmaiado 2 vezes, e Sebastião a mantinha sentada na sombra escassa de uma placa de trânsito enferrujada, usando a própria camisa para protegê-la do sol. "Por que eles fizeram isso conosco?" Ela repetia entre soluços. "Onde foi que erramos? Sempre demos tudo de melhor para eles." Sebastião não tinha respostas. Ele próprio lutava contra as lágrimas que insistiam em brotar. Durante toda a vida, fora um homem forte, que resolvia problemas, que protegia a família. Agora se sentia completamente impotente
incapaz de proteger sequer a si mesmo e a esposa. O estômago de ambos roncava de fome. Haviam saído de casa cedinho, sem tomar café da manhã, pensando que Wellington os levaria diretamente para a tal chácara onde almoçariam. A ironia cruel da situação não passou despercebida. Estavam morrendo de fome cercados por canaviais, plantações que Sebastião conhecia como a palma da mão depois de décadas trabalhando nelas. Vou cortar umas canas, ele disse, tentando ser prático. Pelo menos mata a sede. Com dificuldade, Sebastião se arrastou até o canavial mais próximo e conseguiu quebrar alguns pedaços de cana. O caldo doce ajudou a amenizar a sede e deu um pouco de energia para ambos, mas não era suficiente para combater o calor escaldante e o desespero que crescia a cada hora. Conceição começou a delirar por causa da pressão alta descontrolada. Os meninos vão chegar logo, ela murmurava. O Wellington disse que voltava para buscar a gente. Ele só foi comprar alguma coisa na cidade. O coração de Sebastião se partiu ao ver a esposa negando a realidade. Ela se recusava a acreditar que os filhos que criara com tanto amor fossem capazes de abandoná-los daquela forma cruel e covarde. O sol começou a se inclinar no horizonte quando finalmente ouviram o ronco de um motor se aproximando. Era um caminhão velho carregado de verduras, pintado de azul desbotado, com a carroceria rangendo a cada buraco da estrada. Sebastião se levantou cambaleando e acenou desesperadamente para o motorista. O caminhão diminuiu a velocidade e parou alguns metros à frente. Um homem moreno de uns 50 anos desceu da cabine com expressão preocupada. "Meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo aqui neste sol?" perguntou o caminhoneiro, tirando o boné sujo e coçando os cabelos grisalhos. "Nos abandonaram", Sebastião conseguiu dizer, sua voz rouca pela sede e emoção. "Meus filhos. Eles nos trouxeram aqui." Não conseguiu terminar a frase. As lágrimas que represara durante horas finalmente brotaram, e ele chorou como não chorava desde criança, com soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. O caminhoneiro se chamava José Carlos e transportava verduras de uma cidade para outra há mais de 20 anos. Já tinha visto muita coisa na estrada, mas nunca um casal de idosos abandonados no meio do nada. Sua indignação foi imediata. "Que tipo de filho faz isso com os próprios pais?" ele murmurou, ajudando Conceição a se levantar. "A senhora está queimada do sol, dona. Vamos, entrem na sombra da carroceria." José Carlos tinha pouco, mas compartilhou o que tinha. Ofereceu água fresca de uma garrafa térmica e alguns pães que trouxera para a viagem. Conceição devorou tudo como se não comesse há dias, enquanto Sebastião contava ao caminhoneiro o que havia acontecido. "Isso é desumano." José Carlos balançou a cabeça. "Gente sem coração. Mas olha, eu conheço um lugar onde vocês podem ficar. É uma pensão da dona Terezinha, aqui perto de Franca mesmo. Ela é uma mulher boa, de coração grande. Certeza que vai ajudar vocês." A menção de um lugar seguro trouxe um lampejo de esperança ao olhar apagado de Conceição. "Uma pensão? Ela receberia a gente mesmo sem dinheiro? A gente não tem quase nada. Dona Terezinha não deixa ninguém desamparado", José Carlos garantiu. "Já vi ela acolher gente em situação pior que a de vocês. E olha, eu mesmo posso ajudar com algum dinheiro para os primeiros dias." Sebastião quis recusar a ajuda por orgulho, mas a situação não permitia luxos. Aceitou a generosidade do estranho, que se mostrou mais humano que os próprios filhos. Durante o trajeto até a pensão, na carroceria do caminhão entre caixas de verduras, Conceição segurava firme a mão de Sebastião. O vento balançava seus cabelos grisalhos, e pela primeira vez desde o abandono, ela parecia um pouco mais calma. "Sebastião", ela sussurrou no ouvido do marido, "você acha que um dia eles vão se arrepender do que fizeram?" Ele apertou a mão da esposa sem responder. No fundo, uma parte dele ainda esperava que sim, que os filhos percebessem a monstruosidade que haviam cometido. Mas outra parte, mais realista e machucada, sabia que alguns atos não têm volta, e algumas decepções marcam para sempre. O caminhão seguiu pela estrada empoeirada, enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de vermelho, como o sangue que corria nas veias de uma família
que acabara de morrer da forma mais cruel possível. Na carroceria, 2 idosos abandonados pelos próprios filhos se agarravam um ao outro, sem saber que aquele seria apenas o começo de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. A pensão da Dona Terezinha ficava numa rua tranquila do bairro Santa Mônica, em Franca, numa casa térrea pintada de azul claro, com detalhes brancos ao redor das janelas. 2 palmeiras pequenas enfeitavam a frente e um pequeno jardim com flores coloridas dava as boas-vindas a quem chegava. Quando o caminhão de José Carlos parou em frente ao portão, já eram quase 7 da noite, e as luzes da cozinha indicavam que a dona da casa estava preparando o jantar. Terezinha apareceu na porta antes mesmo que José Carlos tocasse a campainha. Era uma mulher de 62 anos, baixinha e rechonchuda, com cabelos grisalhos presos num coque frouxo e um avental florido que cheirava a tempero caseiro. Seus olhos castanhos se encheram de preocupação quando viu o estado de Sebastião e Conceição. "Meu Jesus Cristo, José Carlos, o que aconteceu com esse casal?" ela exclamou, descendo os 3 degraus da varanda rapidamente. "Dona Terezinha, eles foram abandonados pelos próprios filhos numa estrada. Encontrei os 2 passando mal debaixo do sol." José Carlos explicou enquanto ajudava Conceição a descer da carroceria. Terezinha não hesitou nem um segundo. Entrem logo. Vocês estão queimados do sol e desidratados. Jesus, que coisa mais desumana." Ela balançou a cabeça enquanto guiava o casal para dentro da casa. A sala da pensão era simples, mas acolhedora, com sofás de tecido florido um pouco desbotados, uma televisão antiga numa estante de madeira e várias plantas penduradas nas janelas. O cheiro de comida caseira vinha da cozinha, e vozes conversavam baixinho vindas dos quartos dos fundos. "Sentem aqui no sofá", Terezinha instruiu correndo para a cozinha. "Vou buscar água gelada e umas roupas limpas. Mariana, venha aqui." Uma jovem de uns 25 anos apareceu da cozinha secando as mãos num pano de prato. Era estudante de enfermagem na faculdade local e morava na pensão há 2 anos. Seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo simples e ela usava uma camiseta azul claro e calça jeans. Quando viu o estado do casal, seu instinto profissional falou mais alto. "Eles precisam de atendimento médico", disse Mariana, ajoelhando-se ao lado de Conceição e verificando sua pulsação. "A senhora está com a pressão alterada. Tem problema cardíaco?" "Tenho pressão alta há anos", Conceição conseguiu sussurrar. "Mas meus remédios ficaram em casa." "Mariana, você tem aqueles remédios de pressão que seu professor deu para praticar?" perguntou Terezinha, voltando com uma jarra de água gelada e copos. "Tenho, sim. E vou verificar a pressão dela direito." Mariana saiu correndo para seu quarto buscar o aparelho de pressão e alguns medicamentos básicos. Enquanto isso, Terezinha sentou-se ao lado de Sebastião e segurou suas mãos com delicadeza. "Seu José Carlos me contou o que aconteceu. Que situação mais terrível. Mas agora vocês estão seguros, ouviram? Aqui ninguém vai machucá-los." As palavras simples da mulher que mal conheciam foram como um bálsamo para o coração ferido de Sebastião. Há horas ele se sentia como um pedaço de lixo jogado na estrada. E agora uma estranha o tratava com mais carinho do que os próprios filhos. Mariana retornou com seu kit de primeiros socorros improvisado. A pressão de Conceição estava mesmo alterada, confirmando as suspeitas. Com um cuidado profissional, ela aplicou um medicamento sublingual e instruiu a idosa a permanecer em repouso. "Ela vai ficar bem", Mariana tranquilizou Sebastião. "Mas precisa de acompanhamento médico adequado amanhã. Vou falar com meu professor na faculdade. Ele conhece alguns médicos que atendem em casos sociais." Outros moradores da pensão começaram a aparecer na sala, curiosos com a movimentação. Valdemar, um mecânico de 55 anos que morava ali há 3 anos, saiu do quintal, onde estava mexendo numa bicicleta velha. Era um homem alto e magro, com as mãos sempre sujas de graxa e um coração enorme escondido atrás da aparência rústica. "O que houve, Dona Terezinha?" ele perguntou, ainda carregando uma chave inglesa. "Valdemar, esse casal foi abandonado pelos filhos numa estrada. Você pode acreditar numa coisa dessas?" Terezinha contou resumidamente a situação. O mecânico franziu o senho profundamente. Durante toda a sua vida,
Sonhara em ter filhos, mas nunca conseguira constituir família. Ver pais sendo tratados daquela forma o deixou revoltado. Que tipo de gente faz isso? Ele resmungou. Se eu tivesse pais, trataria eles como rei e rainha. Diego, um jovem de 28 anos que trabalhava como ajudante de caminhoneiro e também morava na pensão, chegou nesse momento de seu turno de trabalho. Era um rapaz simpático, sempre sorridente, que ajudava José Carlos nas entregas quando tinha folga. José Carlos, você por aqui? Diego cumprimentou o caminhoneiro. Pensei que já tinha ido embora. Trouxe esse casal que estava numa situação terrível, José Carlos explicou. Seus filhos abandonaram eles numa estrada de terra. Diego ficou chocado. Havia perdido os pais ainda jovem num acidente e faria qualquer coisa para tê-los de volta. Como assim abandonaram? Gente, isso é crime. Eu sei que é crime, disse Sebastião com a voz embargada. Mas não tenho coragem de denunciar meus próprios filhos, mesmo depois do que fizeram. Terezinha balançou a cabeça compreensiva. Amor de pai e mãe é assim mesmo. A gente perdoa até o imperdoável. Ela se levantou e bateu palmas. Mas agora vamos cuidar do que importa. Mariana, leve a dona. Como é seu nome, querida? Conceição, e ele é Sebastião. Leve a dona Conceição para tomar um banho morno. Valdemar, você pode emprestar umas roupas limpas para o seu Sebastião? E Diego, me ajuda a preparar 2 pratos de comida? Em questão de minutos, toda a pensão se mobilizou para cuidar do casal abandonado. Era como se uma família improvisada tivesse se formado instantaneamente, unida pelo propósito comum de ajudar quem precisava. Enquanto Conceição tomava banho com a ajuda de Mariana, Sebastião conversava com Valdemar no quintal. O mecânico havia encontrado roupas limpas, que serviam razoavelmente, e agora os 2 homens dividiam uma cerveja gelada, sentados num banco improvisado, feito com tábuas e tijolos. Não consigo entender, Sebastião desabafou. Criei esses meninos com tanto amor. Trabalhei feito um condenado para dar estudo, oportunidade, para que eles fossem melhores que eu. E conseguiu. Valdemar respondeu, bebericando a cerveja. Pelos que você contou, eles têm bons empregos, carros, casas. O problema é que esqueceram de onde vieram. Será que fiz alguma coisa errada? Mimei demais? Fui muito exigente? Não sei mais. Valdemar colocou a mão no ombro do idoso. Seu Sebastião, pelo pouco que convivi com o senhor hoje, dá para ver que é um homem de boa índole. Às vezes a gente faz tudo certo e mesmo assim as pessoas escolhem o caminho errado. Não é culpa sua. Na cozinha, Terezinha e Diego preparavam pratos generosos de arroz, feijão, frango ensopado e salada. O cheiro da comida caseira encheu a casa, e outros moradores da pensão foram aparecendo para conhecer os recém-chegados. Apareceu Dona Neide, uma senhora de 70 anos que morava ali há 5 anos, depois que a filha se mudou para São Paulo. Ela havia sido professora primária a vida toda e trouxe consigo a sabedoria de quem ensinou gerações de crianças. Que história mais triste, ela comentou ao saber do que havia acontecido. Mas olhem pelo lado bom. Agora vocês vão descobrir o que é família de verdade. Quando Conceição saiu do banho, estava irreconhecível. Mariana havia emprestado um vestido simples, mas limpo, e o cabelo grisalho, agora lavado, estava penteado com carinho. A jovem estudante de enfermagem havia aplicado uma pomada nas queimaduras do sol e dado um calmante natural para diminuir a ansiedade. Como está se sentindo? Perguntou Terezinha, abraçando Conceição com carinho maternal. Melhor, ela respondeu, mas seus olhos ainda estavam vermelhos de tanto chorar. Não sei como agradecer tanta bondade. Vocês nem nos conhecem. Besteira. Terezinha dispensou os agradecimentos. A gente conhece o que importa, que vocês são pessoas de bem precisando de ajuda, e aqui todos somos uma família. A palavra família fez Conceição desabar em lágrimas novamente. Mariana a abraçou compreensiva. Eu sei que dói, a jovem sussurrou. Mas às vezes a família que escolhemos vale mais que a família de sangue. Durante o jantar, sentados ao redor da mesa grande da cozinha, Sebastião e Conceição conheceram melhor seus novos companheiros. Cada um tinha sua história de desilusão familiar, de sonhos quebrados, de recomeços difíceis.
Mas todos haviam encontrado na pensão de Terezinha não apenas um teto, mas um lar verdadeiro. José Carlos ficou para jantar antes de pegar a estrada novamente. Antes de partir, ele puxou Sebastião para um canto. Seu Sebastião, eu não tenho muito, mas quero ajudar vocês. Ele tirou uma carteira velha do bolso e contou algumas notas amassadas. São R$ 300. É o que posso fazer agora. Sebastião tentou recusar, mas José Carlos insistiu. Aceite, por favor. Um dia, se vocês puderem, ajudem outra pessoa que precise. É assim que o mundo melhora, né? Depois que José Carlos partiu, a casa foi se aquietando. Terezinha mostrou para Sebastião e Conceição o quarto que seria deles temporariamente. Simples, com uma cama de casal, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para o quintal, onde Valdemar cultivava alguns pés de tomate. Por enquanto é de graça, Terezinha disse quando Sebastião tentou falar sobre pagamento. Depois a gente conversa, vê como vocês podem ajudar aqui na casa. Todo mundo colabora de alguma forma. Deitados na cama emprestada, debaixo de lençóis cheirando a amaciante, Sebastião e Conceição se abraçaram em silêncio. Era a primeira vez em 24 horas que se sentiam seguros, protegidos, acolhidos. Sebastião, Conceição sussurrou no escuro, você acha que merecíamos isso que aconteceu? Não sei, meu amor, não sei de mais nada. Ele apertou a esposa contra o peito. Só sei que essas pessoas que acabamos de conhecer têm mais coração que nossos próprios filhos. É estranho, ela continuou. De manhã a gente tinha uma casa, uma família, uma vida. Agora a gente não tem nada, mas ao mesmo tempo... Ela fez uma pausa. Ao mesmo tempo, pela primeira vez em muito tempo, me sinto acolhida. Do quintal, chegava o som baixinho de Diego tocando violão enquanto conversava com Mariana. As duas vozes jovens se misturavam numa conversa animada sobre os estudos dela e os sonhos dele de ter o próprio caminhão um dia. Valdemar passou pela janela, voltando da oficina improvisada que montara numa parte do quintal, onde consertava aparelhos dos vizinhos para ganhar uns trocados. Ele cumprimentou o casal com um aceno carinhoso. Boa noite, pessoal. Amanhã vou dar uma olhada naquele rádio velho da dona Terezinha. Talvez consiga fazer funcionar. Boa noite, Valdemar. E obrigado por tudo, respondeu Sebastião. Quando o silêncio finalmente se fez na pensão, Sebastião e Conceição permaneceram acordados por mais alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. Em menos de 24 horas, suas vidas haviam sido completamente viradas de cabeça para baixo. Haviam perdido a casa, os filhos, a dignidade, tudo. Mas tinham ganhado algo inesperado. A descoberta de que ainda existiam pessoas boas no mundo, pessoas capazes de ajudar estranhos sem esperar nada em troca, pessoas que entendiam que família vai muito além dos laços sanguíneos. Era apenas o primeiro dia numa vida completamente nova, e nem Sebastião nem Conceição imaginavam que os próximos meses reservavam revelações que mudariam tudo mais uma vez. 2 semanas se passaram desde a chegada de Sebastião e Conceição à pensão. O casal havia se adaptado rapidamente à rotina da casa, ajudando nas tarefas domésticas e criando laços genuínos com os outros moradores. Conceição descobriu uma paixão por ensinar receitas tradicionais para Mariana, que adorava aprender sobre culinária caseira entre os estudos de enfermagem. Sebastião, por sua vez, encontrou em Valdemar um amigo verdadeiro com quem podia conversar sobre futebol, política e os velhos tempos. Numa manhã de quinta-feira, enquanto organizava suas poucas roupas no guarda-roupa emprestado, Sebastião encontrou no fundo da mala uma pasta de couro surrada que quase havia esquecido. Era marrom escuro, com as bordas desgastadas pelo tempo, e tinha um fecho dourado já meio enferrujado. Por um momento, ele ficou parado olhando para o objeto, como se visse um fantasma do passado. Conceição estava na cozinha, ajudando Terezinha a preparar o almoço, quando Sebastião apareceu na porta, segurando a pasta misteriosa. Conceição, você lembra desta pasta? Ela parou de descascar batatas e olhou para o marido com curiosidade. Claro que lembro. É a pasta do seu pai, aquela que você guardou depois que ele faleceu. Mas pensei que estava lá em casa. Estava. Peguei ela na última hora, sem pensar direito. Não sei nem porquê.
Sebastião abriu o fecho cuidadosamente, revelando documentos amarelados pelo tempo. Terezinha se aproximou, secando as mãos no avental. Que papéis são esses, seu Sebastião? Não sei bem, ele admitiu, retirando com cuidado os primeiros documentos. Meu pai me deu isso pouco antes de partir. Disse que eram papéis importantes, mas nunca entendi direito do que se tratava. Ele não sabia ler nem escrever, então nunca me explicou direito. Os documentos estavam amarelados e alguns com as bordas meio rasgadas, mas ainda legíveis. Eram escrituras, certidões e outros papéis oficiais datados de várias décadas atrás. Sebastião espalhou tudo sobre a mesa da cozinha, tentando dar sentido àquilo. Olha aqui, disse Conceição, pegando uma das escrituras. Está escrito terreno rural, mas eu não reconheço esse endereço. Mariana, que estava estudando na mesa do canto, se aproximou curiosa. Como estudante universitária, tinha mais familiaridade com documentos formais. Posso dar uma olhada? Sebastião assentiu, e a jovem começou a examinar os papéis com atenção. Estes documentos são de uma propriedade... Vejam só, diz aqui que é um terreno de 5 alqueires na região de Franca. E olhem a data, 1987. 1987? Sebastião franziu a testa. Meu pai me deu esses papéis em 1995. Disse que tinha ganhado de um patrão muito rico, para quem trabalhou durante anos. Terezinha pegou uma das certidões e leu em voz alta. Terreno localizado na fazenda Santa Helena, próximo ao que hoje seria... Ela fez uma pausa, consultando um endereço específico. Gente, mas isso aqui é onde fica o shopping e aquele centro comercial novo. Um silêncio pesado se instalou na cozinha. Mariana continuou examinando os documentos, sua expressão ficando cada vez mais séria. Seu Sebastião, ela disse lentamente, estes papéis parecem indicar que o senhor é dono de um terreno bem no centro comercial da cidade. Mas isso deve valer uma fortuna. Sebastião balançou a cabeça incrédulo. Não pode ser. Se meu pai fosse dono de terra assim, ele não teria passado a vida trabalhando para os outros. Talvez ele não soubesse do valor, sugeriu Conceição. Vocês sabem que ele era um homem simples, não entendia dessas coisas de negócios. Valdemar, que estava no quintal consertando uma geladeira, havia escutado a conversa e se aproximou. Dona Mariana tem razão. Conheço casos de gente que tinha terra e não sabia que valia alguma coisa até a cidade crescer em volta. Mas como podemos ter certeza? Perguntou Sebastião, ainda relutante em acreditar. Esses papéis podem não ter mais validade, ou podem ter algum problema. Terezinha, sempre prática, foi direto ao ponto. Precisam levar esses documentos para um advogado. Só ele pode dizer se são válidos e quanto vale essa propriedade. A menção de advogado fez Sebastião hesitar. Advogado é caro, dona Terezinha, e se descobrirmos que os papéis não valem nada, como vamos pagar a consulta? Eu conheço um advogado, disse Mariana. É professor na minha faculdade, Dr. Miranda. Ele é uma pessoa boa, já ajudou muita gente sem cobrar nada. Posso falar com ele. O restante do dia foi uma tortura de ansiedade para Sebastião e Conceição. A possibilidade de que pudessem ter algo de valor era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. E se fosse verdade? E se não fosse? E se os filhos descobrissem? Na manhã seguinte, Mariana voltou da faculdade com boas notícias. Dr. Miranda pode recebê-los hoje à tarde. Ele disse que vai dar uma olhada nos documentos sem cobrar nada pela consulta inicial. O escritório de Dr. Miranda ficava no centro de Franca, num prédio antigo, mas bem conservado. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau e um sorriso bondoso que imediatamente tranquilizou o casal nervoso. Mariana me contou sua situação, disse o advogado, indicando cadeiras confortáveis em frente à sua mesa. Vejamos que documentos são esses. Durante quase uma hora, Dr. Miranda examinou meticulosamente cada papel, consultando mapas antigos da cidade e fazendo anotações numa caderneta. Sebastião e Conceição aguardavam em silêncio, segurando as mãos um do outro como duas crianças esperando o resultado de uma prova. Finalmente, o advogado tirou os óculos e se recostou na cadeira, com uma expressão que misturava surpresa e incredulidade. Seu Sebastião, ele começou lentamente.
Estes documentos são não apenas válidos, como também indicam que o senhor é proprietário legítimo de um terreno que hoje vale uma quantia considerável. O coração de Conceição quase parou. Considerável como? O terreno descrito nestes documentos está localizado exatamente onde funciona o maior centro comercial da região. Shoppings, lojas, restaurantes, tudo construído em cima da propriedade que pertence ao senhor. Sebastião estava pálido. Mas isso é possível? Como construíram em cima de um terreno nosso sem a gente saber? Provavelmente alguém forjou documentos ou subornaram funcionários públicos na época, explicou o Dr. Miranda. Era mais comum antigamente, mas os documentos originais que vocês têm são legítimos e anteriores a qualquer construção. E quanto isso valeria? Conceição perguntou com a voz trêmula. Dr. Miranda consultou algumas anotações. Baseado no metro quadrado da região e no tamanho da propriedade, estamos falando de algo entre 7 e 10 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sebastião precisou se apoiar na mesa para não cair da cadeira. Conceição começou a chorar, mas não conseguia distinguir se eram lágrimas de alegria ou de choque. 10 milhões? Sebastião repetiu, como se as palavras fossem em outro idioma. É uma estimativa conservadora, confirmou o advogado. Pode ser até mais, dependendo de como conduzirmos a negociação com os atuais ocupantes do terreno. A viagem de volta à pensão foi feita em silêncio absoluto. Sebastião e Conceição estavam em estado de choque, incapazes de processar completamente a informação que haviam recebido. Eles, que há 2 semanas haviam sido abandonados numa estrada como pedaços de lixo, descobriam agora que eram donos de uma fortuna. Quando chegaram à pensão, todos os moradores estavam ansiosos esperando notícias. Terezinha, Mariana, Diego e Valdemar se reuniram na sala visivelmente curiosos. E então? Perguntou Terezinha. Os papéis servem para alguma coisa? Sebastião olhou para Conceição, ainda tentando encontrar palavras para explicar o inexplicável. Dona Terezinha, ele começou devagar, segundo o Dr. Miranda, a gente é dono de um terreno que vale... Ele parou, incapaz de continuar. Conceição completou por ele, sua voz mal passando de um sussurro. Vale milhões. A reação foi imediata. Mariana levou a mão à boca. Valdemar quase derrubou a cerveja que estava bebendo, Diego arregalou os olhos e Terezinha se sentou pesadamente numa cadeira. Milhões? Terezinha repetiu. Quantos milhões? Uns 10, respondeu Sebastião, ainda incrédulo com as próprias palavras. Valdemar foi o primeiro a reagir. Levantou-se e foi abraçar Sebastião com força. Cara, que coisa incrível! Depois de tudo que vocês passaram, descobrem que são ricos. É uma reviravolta e tanto, concordou Diego sorrindo largo. Poxa, vocês merecem isso depois do que aqueles filhos desgraçados fizeram. Mariana, sempre prática, fez a pergunta que estava na mente de todos. E agora? O que vocês vão fazer? Sebastião e Conceição se entreolharam. Essa era exatamente a pergunta que os atormentava desde que saíram do escritório do advogado. Não sei, Sebastião admitiu. Nunca imaginei que um dia poderia ter tanto dinheiro. Não sei nem por onde começar. Terezinha, com sua sabedoria de quem já viu muito na vida, se levantou e colocou as mãos nos ombros do casal. Olha, vocês não precisam decidir nada hoje. Primeiro, deixem a poeira baixar. Pensem bem no que querem fazer. A dona Terezinha tem razão, concordou Mariana. Isso é uma mudança muito grande. Vocês precisam de tempo para processar. E uma coisa eu digo, acrescentou Valdemar. Espero que vocês não esqueçam dos amigos quando ficarem ricos. A brincadeira bem-humorada do mecânico arrancou os primeiros sorrisos do casal no dia. E esquecer, disse Conceição abraçando Valdemar. Vocês são a família que escolhemos. Isso não vai mudar nunca. Naquela noite, deitados na cama emprestada que havia se tornado familiar, Sebastião e Conceição conversaram até tarde sobre o que fariam com a descoberta. Sebastião, disse Conceição, você acha que é certo a gente ter tanto dinheiro? Talvez seja um sinal de que devemos perdoar nossos filhos. Perdoar? A voz de Sebastião ficou dura. Conceição, eles nos abandonaram numa estrada para morrer. Não foi um erro, foi crueldade pura. Mas são nossos filhos,
Nossos filhos estão aqui nesta casa, ele rebateu. Mariana, que cuida de você como uma filha. Valdemar, que me trata como um pai. Diego, que tem o coração maior que qualquer um dos 3 que criamos. Conceição ficou em silêncio por alguns minutos. E se eles descobrirem sobre o dinheiro? Vão descobrir, Sebastião disse com certeza. Gente assim sempre descobre quando tem dinheiro envolvido. A pergunta é, o que vamos fazer quando eles voltarem rastejando? A pergunta ficou no ar, sem resposta. Mas ambos sabiam que não seria uma questão de se os filhos descobririam sobre a herança, mas quando. E quando descobrissem, certamente voltariam com lágrimas nos olhos e pedidos de perdão que soariam tão falsos quanto o amor que demonstraram durante a vida toda. Por enquanto, porém, Sebastião e Conceição podiam desfrutar de algo que não tinham há muito tempo, a certeza de que eram amados e respeitados pelas pessoas que realmente importavam. E pela primeira vez em décadas, tinham também o poder de mudar não apenas suas próprias vidas, mas as vidas das pessoas que haviam sido verdadeiramente familiares para eles. 3 semanas se passaram desde a descoberta dos documentos. Dr. Miranda havia iniciado os trâmites legais para regularizar a situação do terreno, e as primeiras empresas já haviam sido contatadas. A construtora responsável pelo centro comercial mostrou interesse imediato em negociar a compra da propriedade, oferecendo inicialmente R$ 8 milhões. O advogado, porém, recomendou que esperassem, pois outras empresas também demonstraram interesse, o que poderia elevar ainda mais o valor. Sebastião e Conceição mantinham a descoberta em segredo, compartilhando apenas com os moradores da pensão, que se tornaram sua verdadeira família. A vida na casa de Terezinha seguia sua rotina tranquila. Conceição ajudava na cozinha e ensinou Mariana a fazer o melhor brigadeiro de panela da região. Sebastião consertava pequenos problemas da casa junto com Valdemar, e ambos participavam das conversas animadas que se estendiam pela noite na sala da pensão. Era uma quinta-feira ensolarada, quando Diego chegou da faculdade de caminhoneiros com uma expressão preocupada. Ele havia encontrado José Carlos no ponto de parada e ouvido uma conversa inquietante. Seu Sebastião, disse Diego, puxando o idoso para um canto. Acho que tem problema chegando. José Carlos disse que uns caras andaram perguntando sobre vocês na cidade. Disseram que eram da família de vocês. O sangue de Sebastião gelou. Que tipo de perguntas? Queriam saber onde vocês estavam morando, se tinham dinheiro, se foram internados em algum lugar. Diego fez uma pausa. José Carlos disse que achou estranho, porque os caras pareciam mais investigadores do que família preocupada. Conceição, que escutara a conversa da cozinha, se aproximou com o rosto pálido. Acha que são nossos filhos? Quem mais seria? Sebastião suspirou pesadamente. A pergunta é, como descobriram? A resposta veio no dia seguinte. Mariana chegou agitada da faculdade, carregando uma cópia de jornal local. Vocês precisam ver isso, disse ela, abrindo o jornal na mesa da cozinha. Na seção de economia, uma pequena nota mencionava que antigas questões de propriedade estavam sendo resolvidas na justiça e que um terreno no centro comercial de Franca tinha seus verdadeiros donos identificados após décadas de ocupação irregular. Não mencionava nomes, mas para quem soubesse procurar não era difícil conectar os pontos. Alguém deve ter vazado informação do cartório, disse Valdemar, lendo por cima do ombro de Mariana. Sempre tem gente querendo ganhar dinheiro com fofoca. Terezinha balançou a cabeça preocupada. E agora? Se esses filhos ingratos descobriram, não vão demorar para aparecer aqui. Não demorou mesmo. Na manhã seguinte, um sábado que prometia ser tranquilo, 3 carros pararam em frente à pensão com o mesmo estardalhaço de sempre. Dessa vez, porém, os ocupantes desceram rapidamente e se dirigiram ao portão com pressa evidente. Wellington vinha na frente, usando um terno caro e carregando um buquê enorme de flores. Atrás dele, Luciana segurava uma caixa de bombons importados e Rodrigo trazia uma sacola cheia de presentes. Os 3 tinham os olhos vermelhos e expressões que tentavam transmitir arrependimento. Sebastião e Conceição estavam na sala quando ouviram as batidas insistentes no portão. Pela janela, puderam ver os filhos parados do lado de fora
e a reação de ambos foi imediata. Conceição começou a tremer, e Sebastião sentiu a raiva subir como bile. Não acredito que vieram, murmurou Conceição. Terezinha apareceu da cozinha secando as mãos. Querem que eu mande eles embora? Não, disse Sebastião levantando-se com determinação. Quero ouvir o que tem a dizer. Quero ver até onde essa farsa vai. A dona da pensão abriu o portão e os 3 filhos entraram como um furacão de falsa emoção. Wellington se jogou nos braços de Sebastião, chorando lágrimas que pareciam ensaiadas. Pai, me perdoa. A gente estava desesperado procurando vocês, soluçou teatralmente. Quando soubemos que vocês tinham sumido, quase enlouquecemos de desespero. Luciana abraçou Conceição com força exagerada, molhando o rosto da mãe com lágrimas que brotavam a comando. Mãe, que susto terrível! A gente procurou por toda parte. Achamos que tinha acontecido alguma coisa terrível com vocês. Rodrigo, não querendo ficar para trás na encenação, ajoelhou-se diante dos pais com dramaticidade digna de novela. Pai, mãe, me perdoem. A gente cometeu o maior erro das nossas vidas. Não sabíamos o que estávamos fazendo. Sebastião permaneceu imóvel durante toda a encenação, observando os filhos com olhos que já não demonstravam nenhuma emoção. Conceição, por sua vez, estava visivelmente desconfortável com o excesso de demonstrações afetivas. Os moradores da pensão observavam a cena da cozinha e da sala, todos claramente incomodados com a hipocrisia descarada que presenciavam. Valdemar resmungava palavrões baixinhos, enquanto Mariana balançava a cabeça em reprovação. Como vocês nos encontraram? Perguntou Sebastião friamente. Wellington enxugou as lágrimas falsas com um lenço caro. Contratamos investigadores. Gastamos uma fortuna procurando vocês. Não tivemos um minuto de paz desde aquele mal-entendido terrível. Mal-entendido. A voz de Sebastião subiu alguns tons. Vocês nos abandonaram numa estrada para morrer e chamam isso de mal-entendido? Pai, a gente estava confuso, não sabíamos o que fazer. Luciana tentou explicar, mas suas palavras soavam vazias e mecânicas. A gente só queria o bem de vocês, acrescentou Rodrigo. Achamos que vocês estariam melhor num lugar com cuidados especializados. Que lugar? Interrompeu Conceição. Vocês nos deixaram no meio do mato. Wellington baixou a cabeça, fingindo vergonha. Foi um erro terrível, pai. A gente panicou, não sabia como levar vocês para o lugar certo. As mentiras eram tão descaradas que até Terezinha, que tentava se manter neutra, não conseguiu disfarçar o nojo. Ela se retirou para a cozinha, onde os outros moradores aguardavam ansiosos por notícias. Estão mentindo descaradamente, sussurrou Mariana para Valdemar. É óbvio que descobriram sobre o dinheiro. Na sala, a farsa continuava. Luciana abriu a caixa de bombons caros. Trouxemos as coisas que vocês gostam, mãe. Lembrei que a senhora adora chocolate. O problema era que Conceição era diabética há anos e não podia comer doces, fato que qualquer filho atencioso saberia. A demonstração de que não conheciam nem as condições de saúde da própria mãe foi mais uma prova de como eram desconectados da realidade dos pais. Rodrigo começou a tirar presentes da sacola. Uma camisa social cara para Sebastião, um perfume importado para Conceição, produtos totalmente inadequados para o estilo de vida simples que sempre tiveram. Era óbvio que haviam comprado tudo às pressas, sem conhecer realmente os gostos dos pais. A gente quer levar vocês para casa, anunciou Wellington solenemente. Reformamos o quarto de vocês, compramos uma cama hospitalar para a mãe, contratamos uma enfermeira particular. Enfermeira? Conceição franziu a testa. Eu não preciso de enfermeira. Estou bem de saúde. Claro que precisa, mãe. Luciana insistiu. Na idade da senhora é importante ter cuidados especiais. Sebastião se levantou lentamente, sua paciência chegando ao limite. Cuidados especiais? Como abandonar a gente numa estrada? Pai, por favor, não fique revirando isso. Wellington mudou rapidamente o tom, mostrando impaciência. A gente já pediu desculpas. Agora queremos compensar o erro. Compensar como? Sebastião cruzou os braços. Os 3 filhos se entreolharam rapidamente e Rodrigo tomou a frente. Bem, a gente soube que vocês podem ter alguns direitos sobre uma propriedade antiga,
Pronto. Finalmente mostraram a que vieram. Sebastião sentiu uma mistura de raiva e satisfação ao ver os filhos revelarem suas verdadeiras intenções. Que propriedade? Ele perguntou, fingindo ignorância. Pai, não precisa fingir, disse Luciana, abandonando parte da encenação. A gente soube que o senhor pode ter direitos sobre um terreno valioso e queremos ajudar. Ajudar como? Wellington se adiantou, assumindo um tom de negócios. Olha, pai, essas coisas de propriedade são complicadas. Precisa de advogado, de conhecimento jurídico, de contatos. A gente pode cuidar de tudo para o senhor. É verdade, concordou Rodrigo. A gente tem conhecimento, tem relacionamento na cidade. Pode conseguir o melhor negócio para vocês. Conceição, que até então havia permanecido calada, finalmente explodiu. Vocês acham que somos idiotas? Acham que não sabemos por que voltaram? Mãe, que isso? A gente voltou porque ama vocês. Wellington tentou retomar o tom dramático. Mentira! Gritou Conceição, surpreendendo a todos com sua veemência. Vocês só voltaram porque souberam do dinheiro. Se a gente fosse pobre, estariam pouco se lixando se morrêssemos naquela estrada. O silêncio que se seguiu foi mortal. Os 3 filhos perceberam que a máscara havia caído completamente e agora precisavam decidir se continuavam fingindo ou assumiam suas verdadeiras intenções. Luciana foi a primeira a abandonar a farsa. Tá bom, vocês descobriram. Mas qual é o problema? Somos família. Se vocês têm dinheiro, é natural que a gente se beneficie também. A frieza da declaração chocou até mesmo Wellington e Rodrigo, que ainda tentavam manter alguma aparência. Natural? Sebastião repetiu, incrédulo. Natural é abandonar os pais numa estrada? Pai, aquilo foi um erro, Wellington tentou contemporizar. Mas agora podemos consertar tudo. Vocês vêm morar conosco, a gente cuida de vocês e todo mundo sai ganhando. Todo mundo? Conceição estava tremendo de raiva. Ou só vocês? Rodrigo, percebendo que a situação estava fugindo do controle, mudou de tática. Olhem, vamos ser práticos. Vocês são idosos, não sabem lidar com essas quantias de dinheiro. Podem ser enganados, roubados. A gente pode proteger vocês. A ironia da situação era gritante. Os mesmos filhos que haviam abandonado os pais para morrer, agora se ofereciam para protegê-los de golpistas. Mariana, que estava na cozinha, não aguentou mais ficar ouvindo e apareceu na porta da sala. Com licença, mas eu preciso dar remédio para a dona Conceição. A pressão dela está alterada. A presença da jovem estudante de enfermagem incomodou visivelmente os 3 filhos, que perceberam que havia outras pessoas cuidando dos pais. Quem é você? Perguntou Luciana com desconfiança. Sou Mariana, estudo enfermagem e moro aqui na pensão. Estou cuidando da saúde dos seus pais desde que eles chegaram. Desde que chegaram? Wellington franziu a testa. Quer dizer que vocês estão morando aqui há semanas? Mais de um mês, respondeu Terezinha, aparecendo da cozinha. E sendo tratados como família, coisa que vocês nunca fizeram. A presença da dona da pensão deixou os 3 filhos claramente desconfortáveis. Era óbvio que não esperavam encontrar os pais integrados numa nova família, sendo cuidados e respeitados. Bem, disse Wellington, tentando retomar o controle da situação. Isso foi temporário. Agora que encontramos vocês, podem voltar para casa. Esta é nossa casa, disse Sebastião firmemente. Estas são as pessoas que nos acolheram quando vocês nos jogaram fora. A declaração atingiu os filhos como um tapa na cara. Rodrigo tentou uma última cartada. Pai, seja razoável. A gente tem as melhores condições para cuidar de vocês. Casa grande, dinheiro, conforto. Conforto? Sebastião riu amargamente. Como o conforto de uma estrada empoeirada debaixo do sol. Percebendo que a estratégia emocional havia falhado completamente, Luciana partiu para a chantagem. Olhem, vocês são nossos pais e nós somos seus herdeiros legais. Se não vierem por bem, podemos resolver na justiça. A ameaça jurídica foi a gota d'água. Sebastião se levantou com uma dignidade que não demonstrava há meses. Saiam da minha casa, disse com voz firme e controlada. Pai, saiam! Gritou Sebastião, sua voz ecoando pela casa inteira. Saiam e não voltem mais. Vocês não são mais meus filhos. Os 3 tentaram protestar,
mas Valdemar e Diego apareceram da cozinha com expressões nada amistosas. A mensagem estava clara. Não eram bem-vindos. Wellington fez uma última tentativa. Vocês vão se arrepender. Essa gente está só interessada no dinheiro de vocês. A acusação era tão irônica que até Conceição riu. Interessados no nosso dinheiro? Eles nos acolheram quando não tínhamos nada. Vocês só apareceram depois que souberam da herança. Sem mais argumentos, os 3 filhos saíram da pensão carregando os presentes que ninguém quis. Antes de entrar no carro, Wellington gritou uma última ameaça. Isso não vai ficar assim, a gente vai brigar na justiça pelos nossos direitos. O portão se fechou atrás deles, e pela segunda vez em 2 meses, Sebastião e Conceição assistiram os filhos partirem. Mas dessa vez, em vez de desespero, sentiram apenas alívio e a certeza de que haviam tomado a decisão certa. Nos dias que se seguiram à expulsão dos filhos, uma paz estranha tomou conta da pensão. Sebastião e Conceição pareciam mais leves, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. A decisão de romper definitivamente com Wellington, Luciana e Rodrigo havia sido dolorosa, mas necessária e libertadora. Dr. Miranda ligou numa quarta-feira com notícias importantes. A construtora responsável pelo centro comercial havia elevado sua oferta para 9 milhões de reais, e uma segunda empresa interessada em expandir o empreendimento oferecera 10 milhões e meio. O advogado recomendava aceitar a segunda proposta, já que o valor estava acima de suas expectativas iniciais. 10 milhões e meio, repetiu Sebastião para Conceição enquanto desligava o telefone. É tanto dinheiro que nem consigo imaginar. Conceição estava sentada na varanda, descascando vagens para o almoço. Sebastião, você já pensou no que vamos fazer com todo esse dinheiro? Era uma pergunta que o atormentava há semanas. Durante toda a vida, haviam vivido com o mínimo necessário. Sebastião trabalhara pesado nos canaviais. Conceição costurava para fora para complementar a renda familiar. Nunca haviam sonhado com luxos ou riquezas, apenas com dignidade e tranquilidade. Pensei sim, ele respondeu sentando-se ao lado da esposa. Quero dividir com as pessoas que realmente merecem. Naquela tarde, Sebastião reuniu todos os moradores da pensão na sala. Terezinha, Mariana, Diego, Valdemar e Dona Neide se acomodaram nos sofás e cadeiras, curiosos sobre o motivo da reunião. Vocês sabem que a questão do terreno está sendo resolvida, começou Sebastião. E sabem também que o valor é considerável. Seu Sebastião, interrompeu Terezinha, o senhor não precisa nos dar satisfação sobre o seu dinheiro. É seu direito fazer o que quiser com ele. Eu sei, Dona Terezinha, mas vocês se tornaram nossa família, e família divide as coisas boas da vida. Conceição segurou a mão do marido, apoiando sua decisão. Durante as últimas noites, eles haviam conversado longamente sobre como queriam usar a herança inesperada. Primeiro, continuou Sebastião, Dona Terezinha, a senhora sempre sonhou em reformar esta casa e construir mais quartos para ajudar mais gente, não foi? Terezinha corou ligeiramente. Bem, eu já mencionei isso algumas vezes. Pois então, quero dar 1 milhão de reais para a senhora reformar e expandir a pensão, para que possa acolher mais pessoas que precisam, como acolheu a gente. O silêncio que se seguiu foi de puro choque. Terezinha levou a mão ao peito, seus olhos se enchendo de lágrimas. 1 milhão. Seu Sebastião, isso é generoso demais. Não é generosidade, ele rebateu. É gratidão. A senhora nos salvou quando não tínhamos mais nada. Valdemar limpou a garganta, visivelmente emocionado. Cara, isso é inacreditável. Com esse dinheiro, Dona Terezinha pode transformar este lugar numa verdadeira casa de acolhimento. Sebastião se virou para José Carlos, que chegara naquele momento trazendo verduras para Terezinha. José Carlos, você lembra daquele dia que nos encontrou na estrada? Como esquecer? Foi uma das coisas mais tristes que já vi na estrada. Se você não tivesse parado, a gente teria morrido naquele sol. Por isso quero te dar 500 mil reais. José Carlos quase derrubou a caixa de verduras que carregava. 500 mil? Seu Sebastião, eu não posso aceitar isso. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Justamente por isso que merece, insistiu Sebastião. Num mundo cheio de gente sem coração, você mostrou que ainda existe bondade.
Mariana estava chorando silenciosamente. Como estudante universitária, sabia exatamente o que aquelas quantias representavam. Seu Sebastião, isso é maravilhoso, mas eu não posso aceitar nada. Cuidar de vocês nunca foi por interesse. Eu sei disso, minha filha. Mas você tem sonhos, tem planos. Sei que quer se especializar em enfermagem geriátrica, não é? Mariana assentiu, surpresa que ele soubesse de seus planos profissionais. Então você vai receber R$300 mil para investir nos seus estudos. Quero que se torne a melhor enfermeira geriátrica da região, para cuidar de outros idosos como cuidou da gente. A jovem desabou em soluços, incapaz de controlar a emoção. Diego se aproximou e a abraçou, também visivelmente tocado pela generosidade do casal. E você, Diego, disse Sebastião, sempre fala do seu sonho de ter o próprio caminhão, não é? Sonhar não custa nada, Diego respondeu modestamente. Deixa de ser sonho hoje. Você vai receber R$400 mil para comprar seu caminhão e montar sua empresa de transportes. Diego ficou de pé num impulso, depois sentou novamente, depois levantou de novo, completamente perdido pela emoção. Seu Sebastião, eu não tenho palavras. Valdemar estava quieto, observando tudo com um sorriso discreto. Sebastião se virou para o mecânico. Valdemar, você nunca teve filhos, mas nos tratou como pais desde o primeiro dia. Vocês são a família que escolhi, Valdemar disse simplesmente. E você também vai receber R$300 mil. Sei que tem planos de abrir uma oficina mecânica solidária para ajudar pessoas carentes. O mecânico durão finalmente se quebrou. Chorou como criança, sem tentar esconder as lágrimas. Cara, Vocês são incríveis. Vocês são realmente incríveis. Dona Neide, que havia acompanhado tudo em silêncio, se aproximou e beijou a testa de Sebastião. Que lição de vida vocês estão dando? Seus próprios filhos não souberam reconhecer o tesouro que tinham como pais. E o que sobrar, disse Conceição. A gente quer doar para instituições que cuidam de idosos abandonados, para que outros casais não passem pelo que passamos. A tarde se transformou numa celebração improvisada. Terezinha correu para a cozinha e preparou um jantar especial, enquanto os outros moradores assimilavam lentamente a magnitude da generosidade que haviam presenciado. Durante o jantar, José Carlos levantou o copo de refrigerante. Quero fazer um brinde, não só pelo dinheiro, que é uma bênção, mas principalmente por ter conhecido duas pessoas que me ensinaram o que significa gratidão e generosidade. Todos brindaram emocionados, e a refeição se estendeu pela noite, regada a muitas conversas, risos e planos para o futuro. Na semana seguinte, Dr. Miranda finalizou todos os trâmites legais. O terreno foi oficialmente vendido por R$10,5 milhões, dos quais quase R$2 milhões foram destinados a impostos e honorários advocatícios. Sobraram R$8,5 milhões líquidos. Sebastião e Conceição cumpriram rigorosamente o que haviam prometido. Terezinha recebeu seu milhão e imediatamente começou a fazer planos para a reforma da pensão. José Carlos chorou quando o dinheiro foi depositado em sua conta, prometendo usar parte para ajudar outros caminhoneiros em dificuldades. Mariana usou parte do dinheiro para quitar a faculdade e se inscreveu num curso de especialização em São Paulo. Diego comprou um caminhão seminovo em excelente estado e registrou sua empresa de transportes. Valdemar adquiriu um terreno pequeno no bairro e começou a construir sua oficina solidária. Com o restante do dinheiro, cerca de R$5 milhões, Sebastião e Conceição compraram uma casa simples, mas confortável numa rua tranquila próxima à pensão. Não queriam luxo, apenas dignidade e a certeza de que estariam sempre perto da família que escolheram. A casa tinha 3 quartos, uma sala ampla, cozinha grande e um quintal onde Conceição podia plantar suas flores e temperos. Era simples, mas era deles, conquistada de forma honesta e cercada de amor verdadeiro. R$2 milhões foram doados para 3 instituições que cuidavam de idosos em situação de vulnerabilidade, em Franca e região. Sebastião fez questão de visitá-las pessoalmente antes de fazer as doações, querendo ter certeza de que o dinheiro seria bem utilizado. Enquanto isso, os filhos tentaram diversas manobras legais para contestar a decisão dos pais. Contrataram advogados caros, alegaram que Sebastião e Conceição
Não tinham capacidade mental para tomar decisões financeiras. Tentaram provar que estavam sendo manipulados pelos moradores da pensão. Todas as tentativas foram infrutíferas. Dr. Miranda havia documentado cuidadosamente todo o processo, e exames médicos comprovaram que ambos estavam em pleno gozo de suas faculdades mentais. Mais importante ainda, havia testemunhas de sobra para comprovar que os filhos haviam abandonado os pais voluntariamente. Numa tarde de setembro, Wellington, Luciana e Rodrigo fizeram uma última tentativa. Apareceram na casa nova de Sebastião e Conceição, dessa vez sem presentes caros ou lágrimas falsas. Vinham numa atitude mais agressiva, disposta a confrontar os pais. "Pai, isso é um absurdo", disse Wellington sem rodeios. "O senhor está dando nosso dinheiro para estranhos." "Nosso dinheiro?" Sebastião riu ironicamente. "Que nosso? Vocês não moveram um dedo para ajudar quando precisamos. Esse dinheiro é nosso e fazemos com ele o que quisermos." "Mas nós somos seus filhos", gritou Luciana. "Filhos?" Conceição se levantou da cadeira onde bordava. "Filhos não abandonam os pais numa estrada para morrer." Rodrigo tentou uma abordagem diferente. "Olhem, vamos ser práticos. Vocês não vão viver para sempre. Quando vocês partirem, esse dinheiro vai acabar nas mãos de estranhos mesmo. Pelo menos garantam que fique na família." A frieza do comentário, a referência à inevitável partida dos pais como argumento para a herança, foi mais reveladora do que qualquer acusação que Sebastião pudesse fazer. "Rodrigo", disse Sebastião calmamente, "você acabou de confirmar o que sempre soubemos. Para vocês somos apenas obstáculos entre vocês e o dinheiro." "Pai, não é isso. É exatamente isso", interrompeu Conceição. "Vocês nunca nos amaram de verdade. Nunca se preocuparam com nosso bem-estar, nossa felicidade, nossa dignidade. Só querem o que podem tirar da gente." Wellington fez uma última tentativa. "Está bem, reconhecemos que erramos, mas ainda dá tempo de consertar. Voltem para casa. Vamos cuidar de vocês direito. Nossa casa é aqui", disse Sebastião indicando ao redor. "Nossa família são as pessoas que nos escolheram quando não tínhamos nada. Vocês tiveram 50 anos para nos amar de verdade e perderam essa chance." Os 3 filhos saíram derrotados, sabendo que não havia mais nada a fazer. As tentativas judiciais haviam fracassado, a chantagem emocional não funcionava mais, e os pais estavam irredutíveis em sua decisão. Naquela noite, Sebastião e Conceição jantaram na mesa de sua cozinha nova, observando pela janela o quintal onde as primeiras mudas de manjericão começavam a brotar. Não se arrependiam de nenhuma decisão tomada. Pela primeira vez em décadas, sentiam-se verdadeiramente livres para viver suas vidas como queriam, cercados de pessoas que os amavam pelo que eram, não pelo que possuíam. 6 meses depois da mudança para a casa nova, Sebastião e Conceição haviam construído uma rotina tranquila e feliz. A casa simples, mas aconchegante, se transformara num ponto de encontro da família escolhida. Toda tarde, algum dos moradores da pensão aparecia para tomar café, conversar ou simplesmente desfrutar da companhia do casal, que se tornara o centro afetivo de todos. O quintal de Conceição florescera magnificamente. Ela plantara manjericão, tomilho, alecrim e outras ervas que perfumavam toda a vizinhança. Havia também um pequeno pomar com pés de goiaba e uma jabuticabeira que Sebastião trouxera da casa antiga. Era debaixo dessa árvore que ele gostava de sentar no final do dia, observando o movimento da rua tranquila. Terezinha havia começado a reforma da pensão e as obras avançavam rapidamente. Com o dinheiro de Sebastião, ela conseguira contratar bons pedreiros e comprar materiais de qualidade. O projeto incluía 6 quartos novos, uma cozinha maior e uma sala de convivência ampla onde os moradores pudessem se reunir confortavelmente. "Vai ser a pensão mais acolhedora de Franca", dizia Terezinha sempre que mostrava os planos para Sebastião e Conceição. "E tudo graças à generosidade de vocês." José Carlos utilizara seus 500 mil reais de forma inteligente. Além de quitar dívidas antigas, comprara um caminhão novo e modernizara sua pequena empresa de transportes. Mas a parte mais tocante era seu projeto pessoal. Criara um fundo de ajuda para caminhoneiros em dificuldades, oferecendo empréstimos sem juros para colegas que passavam por problemas financeiros.
Aprendi com vocês que dinheiro só vale alguma coisa quando é compartilhado, ele disse para Sebastião, numa das suas visitas semanais à casa do casal. Diego realizara seu sonho de forma ainda mais ambiciosa do que imaginava. Com os 400 mil reais, não apenas comprara um caminhão excelente, mas também alugara um pequeno galpão e contratara 2 funcionários. Sua empresa de transportes Estrada Solidária rapidamente ganhou reputação na região pela eficiência e honestidade. Mas a transformação mais marcante era em sua vida pessoal. Nos últimos meses, Diego e Mariana haviam se aproximado cada vez mais. O que começara como uma amizade baseada na admiração mútua, pelo exemplo de Sebastião e Conceição, evoluíra para um romance genuíno e profundo. Mariana usara parte do dinheiro para se especializar em enfermagem geriátrica numa faculdade de São Paulo, fazendo o curso de forma intensiva aos fins de semana. O restante ela investira num pequeno consultório onde atendia idosos da comunidade, muitos gratuitamente. Sua paixão por cuidar de pessoas mais velhas havia se intensificado depois de conviver com Sebastião e Conceição. Eles me ensinaram que envelhecer pode ser bonito quando a gente está cercado de amor, ela contou para Diego numa das longas conversas que tinham no quintal da pensão. A relação entre Diego e Mariana floresceu naturalmente. Ele a buscava na faculdade quando ela voltava tarde de São Paulo. Ela cuidava da documentação da empresa dele, e ambos passavam horas conversando sobre planos para o futuro. Era um amor maduro, baseado em valores sólidos e na admiração mútua pelos sonhos um do outro. Valdemar havia se transformado no mecânico social do bairro. Sua oficina solidária funcionava numa pequena oficina que montara com o dinheiro de Sebastião, onde consertava gratuitamente carros de famílias carentes e ensinava mecânica básica para jovens desempregados. 3 dias por semana atendia pagantes, nos outros 3 trabalhava gratuitamente para quem não podia pagar. É a coisa mais gratificante que já fiz na vida, ele disse para Sebastião numa manhã em que foi ajudá-lo a consertar uma torneira. Nunca imaginei que trabalhar de graça pudesse dar tanta satisfação. O mecânico cinquentão também havia encontrado um propósito maior. Desenvolvera um projeto de visitas regulares a asilos da região, onde consertava cadeiras de rodas, camas hospitalares e outros equipamentos que as instituições não tinham recursos para manter em ordem. Numa tarde de outubro, Sebastião e Conceição receberam uma visita inesperada. Era Fernanda, a ex-nora, mulher de Wellington, acompanhada do netinho Pedrinho, agora com 2 anos e meio. A mulher estava visivelmente nervosa, carregando uma mala pequena e segurando firme a mão do filho. Dona Conceição, seu Sebastião, ela disse com a voz embargada. Eu não sabia se devia vir, mas... Conceição se levantou imediatamente da cadeira onde bordava. Fernanda, entre, minha filha, entre! A jovem entrou hesitante, e Pedrinho correu direto para os braços do avô. A criança tinha guardado na memória o carinho dos avós, e não entendia por que havia ficado tanto tempo sem vê-los. Vovô! Gritou Pedrinho pulando no colo de Sebastião. Cadê os passarinhos? Sebastião havia criado alguns periquitos no quintal da casa nova, e o neto lembrava-se deles das últimas visitas antes do abandono. Estão lá no fundo, meu príncipe. Quer ir ver? Enquanto Sebastião levava o neto para ver os pássaros, Conceição conversou com Fernanda na sala. A jovem estava claramente abalada e não demorou para começar a chorar. Dona Conceição, eu me separei do Wellington. Não aguentava mais a vergonha do que ele fez com os senhores. Conceição sentou-se ao lado da ex-nora e pegou suas mãos. Conta para mim o que aconteceu, minha filha. Fernanda contou que a vida em casa se tornara insuportável depois do fracasso em recuperar a herança. Wellington ficara cada vez mais amargo e agressivo, culpando os pais por sua ingratidão e desenvolvendo uma obsessão doentia pelo dinheiro que considerava seu por direito. Ele começou a tratar até o próprio filho mal, revelou Fernanda entre soluços. Dizia que a gente tinha perdido a chance de ser rico por causa da teimosia dos senhores. Chegou ao ponto de proibir o Pedrinho de falar sobre os avós. A revelação chocou Conceição. Saber que o neto estava sendo privado de falar sobre eles por pura mesquinharia do pai foi como uma punhalada.
Quando eu disse que ia me separar, ele ficou furioso, continuou Fernanda. Disse que se eu fosse embora, levaria o Pedrinho de qualquer jeito. Foi quando eu decidi fugir e vir procurar os senhores. Sebastião voltou do quintal carregando o neto, que brincava feliz com um periquito manso no ombro. Ver o homem que considerara um monstro por meses tratando uma criança com tanto carinho emocionou profundamente Fernanda. Seu Sebastião, ela disse, tentando controlar o choro. Eu sei que não tenho direito de pedir nada depois de tudo o que aconteceu, mas vocês podem nos abrigar por alguns dias. Só até eu conseguir me organizar. Minha filha, interrompeu Sebastião, você e o Pedrinho são sempre bem-vindos aqui. Esta também é casa de vocês. Conceição imediatamente começou a arrumar o quarto de hóspedes. Fernanda, você e o Pedrinho podem ficar o tempo que precisarem. Somos família. A palavra família fez a jovem desabar em choro mais uma vez. Durante anos, ela havia tentado manter a harmonia familiar, mas agora percebia que a verdadeira família estava ali, na simplicidade daquela casa, no amor incondicional daqueles avós que acolhiam sem fazer perguntas ou cobranças. Nos dias seguintes, a presença de Fernanda e Pedrinho trouxe uma alegria renovada para a casa. O menino corria pelo quintal, ajudava a avó a regar as plantas e ouvia histórias que o avô contava sentado debaixo da jabuticabeira. Era como se a família tivesse se completado de uma forma inesperada, mas perfeita. Fernanda, aos poucos, contou mais detalhes sobre como a vida dos 3 filhos havia se deteriorado após perderem a herança. Wellington se tornara uma pessoa amarga e ressentida. Luciana desenvolvera uma obsessão por dinheiro que estava destruindo seu casamento, e Rodrigo fechara a loja por má gestão e agora devia para vários fornecedores. Eles nunca entenderam que a felicidade não tem preço, reflexionou Conceição numa conversa com a ex-nora. Sempre acharam que dinheiro resolveria tudo. Uma tarde, Diego apareceu na casa de Sebastião e Conceição com uma notícia importante. Ele e Mariana haviam decidido se casar. Queremos uma cerimônia simples, explicou Diego, visivelmente emocionado, e gostaríamos muito que fosse aqui, no quintal de vocês. Vocês são como pais para a gente. Conceição ficou radiante. Claro que sim. Vamos fazer a festa de casamento mais bonita de Franca. Os preparativos começaram imediatamente. Terezinha se ofereceu para organizar a comida. Valdemar disse que construiria uma pérgola de madeira para a cerimônia. José Carlos trouxe suas caixas de som para a música e até Dona Neide se envolveu, oferecendo-se para fazer o bolo. O casamento foi marcado para um sábado de novembro, exatamente 1 ano após a chegada de Sebastião e Conceição à pensão. Era simbólico. A data que marcara o início de uma nova família agora celebraria a união de 2 de seus membros mais queridos. Na semana do casamento, uma última surpresa aguardava todos. Chegou uma carta registrada no nome de Sebastião. Era de um escritório de advocacia de São Paulo, informando que uma das instituições beneficiadas pelas doações do casal havia sido contemplada com uma verba federal para a expansão, e que citaram Sebastião e Conceição como inspiração para o projeto. Nosso exemplo está multiplicando, disse Sebastião para Conceição. O bem que fizemos está gerando mais bem. Era a confirmação de que haviam tomado as decisões certas. O dinheiro que poderiam ter guardado egoisticamente estava se multiplicando em benefício de centenas de pessoas, criando uma rede de solidariedade que crescia dia após dia. Na véspera do casamento, toda a família escolhida se reuniu na casa de Sebastião e Conceição para os últimos preparativos. O quintal estava decorado com flores que Conceição cultivara. A pérgola de Valdemar estava linda e o cheiro do bolo de Dona Neide perfumava a casa inteira. Fernanda ajudava com os arranjos florais, enquanto Pedrinho brincava com os periquitos. A jovem havia encontrado um emprego numa loja do centro e já conseguia pagar um pequeno apartamento, mas Sebastião e Conceição insistiram para que ela ficasse mais tempo. Aqui você tem família para ajudar com o Pedrinho, argumentou Conceição. E nós ganhamos a companhia de vocês. Era verdade. A presença da ex-nora e do neto havia preenchido um vazio que nem eles sabiam que existia. Pedrinho chamava os avós de Vovô Bá e Vovó Sam,
e havia se tornado a alegria da casa. Naquela noite, Sebastião e Conceição se deitaram pensando no caminho percorrido. Um ano antes, era um casal abandonado numa estrada, sem perspectiva de futuro. Agora eram o centro de uma família grande e amorosa. Tinham uma casa própria, haviam ajudado pessoas queridas a realizarem seus sonhos e estavam prestes a celebrar o casamento de 2 filhos do coração. Sebastião, disse Conceição no escuro, você acha que nossos filhos biológicos um dia vão entender o que perderam? Talvez, ele respondeu apertando a mão da esposa. Mas isso não importa mais. O importante é que encontramos o que realmente vale na vida. Do lado de fora, a cidade de Franca dormia tranquila, embalada pela brisa suave que balançava as folhas da jabuticabeira no quintal, onde no dia seguinte, 2 pessoas que se amavam de verdade diriam sim uma para a outra, cercadas pela família mais improvável e mais genuína que alguém poderia imaginar. O dia amanheceu ensolarado e perfeito para o casamento. Sebastião acordou cedo e foi até o quintal verificar os últimos detalhes da decoração. A pérgola que Valdemar construíra estava linda, enfeitada com flores brancas e amarelas que Conceição cultivara especialmente para a ocasião. O aroma do manjericão e do alecrim perfumava todo o ambiente, criando uma atmosfera mágica para a cerimônia. Conceição estava na cozinha desde as 5 da manhã, preparando os últimos pratos para a festa. Fernanda a ajudava, enquanto Pedrinho brincava no chão com alguns utensílios de plástico, fingindo que cozinhava como a avó. A cumplicidade entre as 2 mulheres havia crescido tanto que pareciam mãe e filha de verdade. Dona Conceição, disse Fernanda enquanto temperava a salada. Obrigada por me acolher aqui. Depois de tudo que aconteceu, eu achei que nunca mais ia ter uma família. Besteira, minha filha, respondeu Conceição, mexendo a farofa. Família não é sangue, é escolha. E nós escolhemos você e o Pedrinho desde o primeiro dia. As primeiras pessoas começaram a chegar por volta das 2 da tarde. Terezinha apareceu carregando travessas enormes de comida, seguida pelos moradores da pensão que se tornaram família. Dona Neide trouxe o bolo de 3 andares que havia preparado com todo carinho, decorado com flores naturais do Jardim de Conceição. José Carlos chegou em seu caminhão novo, mas dessa vez não estava sozinho. Trouxe sua irmã Ana Paula e os 2 filhos dela, crianças de 8 e 10 anos, que ficaram fascinadas com os periquitos de Sebastião. O caminhoneiro havia se reaproximado da família depois de conseguir estabilizar a vida financeiramente, e agora eles eram presença constante em sua nova rotina. Valdemar apareceu vestindo uma camisa social nova, com o cabelo penteado e uma expressão mais alegre do que nunca. Nos últimos meses, o trabalho na oficina solidária havia dado a ele um senso de propósito que transformara completamente sua personalidade. Ele, que sempre fora um homem solitário, agora estava cercado de amigos e projetos que davam sentido à sua vida. Seu Sebastião, disse Valdemar, ajustando a gravata que claramente não estava acostumado a usar. Nunca imaginei que fosse presenciar um casamento no quintal da família que escolhi. Isso é mais emocionante que qualquer festa chique. Diego chegou às 3 horas, visivelmente nervoso, mas radiante de felicidade. Estava impecável num terno azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado especialmente para a ocasião. Seus cabelos estavam bem cortados, e ele carregava uma pequena caixa com as alianças que havia mandado gravar com os nomes dele e de Mariana. Seu Sebastião, disse Diego, abraçando o homem que considerava um pai. Obrigado por ter aberto sua casa para a gente casar aqui. Isso significa tudo para nós. Diego, meu filho, respondeu Sebastião, emocionado. É uma honra ter o casamento de vocês aqui. Esta casa foi feita para celebrar momentos felizes. Mariana chegou meia hora depois, acompanhada de 2 amigas da faculdade de enfermagem. Estava deslumbrante num vestido simples de cor creme, com os cabelos presos num penteado delicado, enfeitado com pequenas flores do Jardim de Conceição. Seu sorriso irradiava uma felicidade genuína que contagiava todos ao redor. Conceição chorou quando viu a jovem que considerava uma filha descendo do carro. Minha menina linda, disse abraçando Mariana com cuidado para não amassar o vestido. Você está perfeita. Aprendi com a senhora que a verdadeira beleza vem de dentro,
respondeu Mariana, retribuindo o abraço, e hoje eu me sinto a mulher mais feliz do mundo. A cerimônia foi simples e tocante. Um juiz amigo de Dr. Miranda se oferecera para celebrar o casamento gratuitamente, emocionado com a história do casal e da família que os acolhera. Todos se reuniram no quintal, formando um círculo ao redor da pérgola, onde Diego e Mariana trocaram votos que eles próprios haviam escrito. Mariana, disse Diego segurando as mãos da noiva, você me ensinou que o amor verdadeiro é cuidado, é dedicação, é escolher a mesma pessoa todos os dias. Prometo ser seu companheiro, seu melhor amigo, seu porto seguro em todas as tempestades da vida. Diego, respondeu Mariana com lágrimas nos olhos, você me mostrou que sonhos compartilhados se tornam realidade mais rápido. Prometo caminhar ao seu lado, apoiar seus projetos, construir com você uma família baseada no exemplo de amor que encontramos aqui. Quando o juiz pronunciou os marido e mulher, toda a família improvisada explodiu em aplausos e gritos de alegria. Sebastião e Conceição choravam abraçados, vendo dois jovens que amavam como filhos iniciarem uma nova vida juntos. Terezinha gritava de emoção, Valdemar assobiava alto, e até o pequeno Pedrinho batia palminhas sem entender exatamente o que estava acontecendo. A festa se estendeu pela tarde e noite. José Carlos havia trazido um equipamento de som simples e a música animada embala conversas, danças e muita comida caseira. O bolo de Dona Neide foi um sucesso e Conceição mal conseguia conter a emoção ao ver seu quintal cheio de pessoas que se amavam de verdade. Durante a festa, Dr. Miranda apareceu com uma surpresa. Trouxe uma pasta com documentos oficiais. Sebastião, Conceição, disse o advogado, tenho uma boa notícia. A prefeitura aprovou o projeto da creche municipal que será construída com parte da verba que vocês doaram. Será chamada de Creche Esperança e atenderá 300 crianças carentes da região. A notícia emocionou profundamente o casal. Saber que sua generosidade continuava gerando frutos era a confirmação de que haviam tomado as decisões certas. Doutor Miranda, disse Conceição, essa é a melhor notícia que poderíamos receber hoje. Saber que nosso dinheiro está ajudando crianças é melhor que qualquer presente. Enquanto a festa continuava, Sebastião se afastou por alguns minutos e foi sentar-se debaixo da jabuticabeira. Dali, observava toda a cena. Diego e Mariana dançando apaixonados, Fernanda conversando animadamente com as amigas da noiva, Pedrinho correndo entre os adultos, Valdemar contando piadas para José Carlos, Terezinha organizando a mesa de doces com Dona Neide. Era exatamente assim que sempre sonhara que uma família deveria ser, unida não por obrigação, mas por amor, generosa não por interesse, mas por gratidão, feliz não por ter muito, mas por valorizar o que tem. Conceição se aproximou e sentou-se ao lado do marido. No que está pensando? Estou pensando que 1 ano e meio atrás, nossos próprios filhos nos abandonaram numa estrada. Ele respondeu, sem amargura na voz. E hoje estamos cercados de mais amor do que jamais tivemos em toda a nossa vida. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente vale, reflexionou Conceição. Se nossos filhos não tivessem feito aquela maldade, nunca teríamos conhecido essa família maravilhosa. A festa terminou tarde da noite, com muitos abraços, promessas de visitas frequentes e lágrimas de alegria. Diego e Mariana partiram para uma lua de mel simples numa pousada no interior, mas prometeram estar de volta na semana seguinte para a comemoração de aniversário de 2 anos de Pedrinho. Nas semanas seguintes, a vida voltou ao ritmo tranquilo de sempre. Fernanda conseguiu se estabelecer definitivamente com seu novo emprego e decidiu alugar uma casinha na mesma rua de Sebastião e Conceição, para que Pedrinho pudesse crescer perto dos avós. A criança havia se tornado a alegria da vida do casal, enchendo a casa com risadas e travessuras inocentes. Diego e Mariana voltaram da lua de mel mais apaixonados do que nunca e anunciaram que estavam procurando uma casa para comprar também na mesma região. Queriam criar seus futuros filhos perto dos pais, que a vida lhes havia dado. A reforma da pensão de Terezinha terminou em março, e a reinauguração foi uma festa que durou 2 dias.
A nova estrutura podia acolher 20 pessoas confortavelmente, e já havia uma lista de espera de idosos e jovens em situação de vulnerabilidade querendo morar lá. Terezinha criara um verdadeiro lar para pessoas que precisavam de um recomeço. Valdemar expandiu sua oficina solidária e agora atendia 3 bairros da cidade. Ele havia contratado 2 jovens aprendizes e desenvolvido um projeto social que ensina mecânica básica para adolescentes carentes, dando-lhes uma profissão e perspectiva de futuro. Em maio, um ano após o abandono, chegou o período de São João novamente. Desta vez, porém, seria uma celebração completamente diferente da tragédia do ano anterior. Sebastião e Conceição decidiram organizar a festa no quintal de casa, convidando toda a sua família escolhida. Conceição acordou na véspera do São João com uma energia que não sentia há anos. Passou o dia inteiro na cozinha, preparando pamonha, bolo de milho, quentão e todas as delícias tradicionais da festa. Fernanda a ajudava, enquanto Pedrinho ajudava, lambendo as formas e fazendo uma bagunça deliciosa na cozinha. Sebastião construiu uma fogueira no fundo do quintal, bem no lugar onde havia plantado bandeirinhas coloridas. A expectativa era tanta que vizinhos da rua começaram a perguntar se podiam participar da festa, e claro que foram convidados. A casa que um dia abrigara apenas 2 idosos solitários agora era o centro da comunidade. No dia de São João, a festa começou no meio da tarde. José Carlos chegou cedo trazendo sanfona e violão, transformando o quintal numa verdadeira festa junina. Diego e Mariana apareceram vestidos a caráter, ele de camisa xadrez e chapéu de palha, ela com vestido florido e fitas no cabelo. Valdemar, que nunca fora de demonstrações públicas de afeto, surpreendeu a todos ao chegar com uma namorada. Era Sílvia, uma viúva de 52 anos que conhecera na oficina quando ela levou o carro para consertar. O mecânico rude havia se transformado num homem carinhoso e atencioso, e o casal parecia genuinamente feliz. Seu Sebastião, disse Valdemar, apresentando Sílvia. Quero que conheça a mulher que está me ensinando que nunca é tarde para encontrar o amor. Terezinha chegou acompanhada de alguns moradores da pensão, incluindo 2 novos idosos que havia acolhido recentemente. Seu João, um viúvo de 80 anos que havia sido abandonado pelos filhos em situação similar à de Sebastião e Conceição, e Dona Maria, uma senhora de 75 anos, cuja família se mudara para o exterior e a deixara sozinha. Ver seu João fez Sebastião e Conceição lembrarem de sua própria jornada. Eles se aproximaram do idoso e, sem dizer palavra, o abraçaram com compreensão profunda. Era o abraço de quem conhece a dor do abandono e a alegria de encontrar uma nova família. Seu João, disse Sebastião, bem-vindo à nossa família. Aqui ninguém fica sozinho. A festa transcorreu numa atmosfera de alegria pura. As crianças da vizinhança corriam pelo quintal. Os adultos conversavam animadamente ao redor da fogueira e a música da sanfona de José Carlos embala histórias, risos e danças. Conceição observava tudo da varanda, segurando Pedrinho no colo, com o coração transbordando de gratidão. Quando anoiteceu e a fogueira começou a brilhar mais intensamente, Sebastião pediu atenção de todos. Tinha algo importante para dizer. Meus queridos, começou ele com a voz embargada. Um ano atrás, no São João, nossa família se desfez da forma mais cruel possível. Nossos próprios filhos nos abandonaram, achando que éramos um estorvo em suas vidas. Um silêncio respeitoso tomou conta do quintal. Todos sabiam da história, mas era a primeira vez que Sebastião falava publicamente sobre aquele período. Hoje, continuou ele, 1 ano depois, estamos aqui celebrando com a família mais bonita que alguém pode ter. Família que nos escolheu quando não tínhamos nada, que nos amou quando éramos apenas 2 velhos perdidos no mundo. Conceição se levantou e ficou ao lado do marido. Queremos agradecer a cada um de vocês por terem nos ensinado o que é família de verdade. Vocês nos salvaram não apenas das ruas, mas da amargura e da solidão. Diego e Mariana se aproximaram e abraçaram o casal, seguidos por todos os outros. Foi um abraço coletivo, cheio de emoção e significado, que selou definitivamente os laços dessa família improvável, mas genuína.
Aprendi uma coisa nesta vida, disse Sebastião, olhando para as chamas da fogueira. O dinheiro pode comprar conforto, pode comprar luxo, pode até comprar respeito falso, mas não compra amor verdadeiro. O amor verdadeiro se conquista com caráter, com generosidade, com lealdade. Fernanda, que estava ouvindo tudo com Pedrinho nos braços, se aproximou dos sogros. Seu Sebastião, Dona Conceição, obrigada por me mostrarem como se constrói uma família de verdade. Quero que o Pedrinho cresça com esses valores. A criança, como se entendesse a importância do momento, estendeu os bracinhos para os avós. Vovobá, vovossã, disse com sua linguagem ainda infantil. Eu amo vocês. Foram essas palavras simples de uma criança de 2 anos que resumiram todo o significado daquela noite. Amor sem interesse, sem segundas intenções, sem cálculos. Amor puro, do tipo que Sebastião e Conceição sempre ofereceram, mas raramente receberam de volta dos filhos biológicos. A festa continuou até tarde, com muita música, comida e conversas que se estenderam pela madrugada. Quando os últimos convidados partiram, Sebastião e Conceição ficaram no quintal, limpando os últimos vestígios da celebração, observando as brasas da fogueira ainda queimando baixinho. Sebastião, disse Conceição, juntando os últimos pratos. Você se arrepende de alguma decisão que tomamos? Ele parou de varrer e olhou para a esposa. Conceição, se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Nem mesmo o abandono dos nossos filhos. Por quê? Porque foi o abandono que nos trouxe até aqui. Foi a crueldade deles que nos fez descobrir a bondade dessas pessoas maravilhosas. Às vezes, Deus permite que passemos por tempestades para nos levar a portos mais seguros. Conceição sorriu, compreendendo perfeitamente o que o marido queria dizer. Você tem razão. Nossa maior tragédia se transformou na nossa maior bênção. Eles terminaram de arrumar o quintal e entraram em casa. No corredor, pararam diante de uma foto que Mariana havia tirado durante o casamento. Toda a família reunida ao redor da mesa, sorrindo genuinamente, irradiando felicidade verdadeira. Olha que família bonita a gente tem, disse Conceição, ajustando a moldura na parede. A mais bonita do mundo, concordou Sebastião. Naquela noite, deitados na cama da casa própria, cercados pelo amor das pessoas que escolheram amar, Sebastião e Conceição dormiram o sono dos justos. Haviam descoberto que família não se define por DNA, mas por dedicação. Que riqueza não se mede em números bancários, mas em abraços sinceros. Que felicidade não está no que se tem, mas no que se compartilha. 3 meses depois, chegou uma carta registrada que trouxe uma última reviravolta à história. Era de Luciana, escrita numa letra trêmula e manchada por lágrimas. Papai, mamãe, dizia a carta. Sei que não mereço perdão, mas preciso contar uma coisa. Meu casamento acabou, perdi o emprego no banco por má conduta e estou passando necessidades. Wellington está devendo muito dinheiro e pode ser preso por estelionato. Rodrigo perdeu a loja e está morando de favor na casa de um amigo. Nossa ganância nos destruiu completamente. Vocês tentaram nos ensinar valores durante toda a vida e nós só conseguimos aprender sobre dinheiro. Agora não temos nem dinheiro nem família. Não estou pedindo para voltarem para nós. Sei que isso é impossível depois do que fizemos. Só queria que soubessem que vocês tinham razão sobre tudo. O amor vale mais que qualquer fortuna. Espero que sejam felizes com as pessoas que souberam valorizar o tesouro que vocês são. Sebastião e Conceição leram a carta em silêncio, sem raiva, sem satisfação pela vingança do destino, apenas com uma tristeza profunda pelos filhos que perderam a chance de ser felizes por conta da própria ganância. Será que devemos tentar ajudá-los? Perguntou Conceição. Sebastião pensou alguns minutos antes de responder. Conceição, nosso dever de pais acabou no dia em que eles nos abandonaram para morrer. Agora temos outros filhos, que nos escolheram e que merecem nosso amor e cuidado. Eles guardaram a carta numa gaveta e nunca mais falaram sobre ela. Haviam aprendido que perdão não significa aceitar ser maltratado novamente, e que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. A vida seguiu seu curso tranquilo e feliz. Pedrinho cresceu correndo pelo quintal dos avós, chamando Mariana de Tia Mari e Diego de Tio Dié.
A família escolhida se expandiu quando Mariana engravidou e teve uma menina que recebeu o nome de Esperança, em homenagem à segunda chance que todos haviam ganhado na vida. Sebastião e Conceição envelheceram cercados de amor, cuidados e respeito. Quando chegou a hora de partirem, anos depois, foram velados na casa que tanto amaram, rodeados por dezenas de pessoas que choraram sua partida como se fossem realmente família de sangue. Na lápide simples que escolheram, ficou gravado: Sebastião e Conceição ensinaram que família é quem escolhemos amar. A herança que deixaram não foi medida em dinheiro, mas na lição inesquecível de que dignidade, gratidão e amor verdadeiro são os únicos tesouros que realmente importam quando o sol se põe sobre nossas vidas. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sebastião e Conceição tenha tocado profundamente seus corações. Esta narrativa nos ensina que a verdadeira riqueza está nos laços que construímos com amor e dedicação, e que família é muito mais que sangue, é escolha, é cuidado, é presença nos momentos difíceis. Para continuar esta jornada emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram os valores humanos mais profundos. Vocês podem encontrá-la clicando aqui ao lado. Se esta história os emocionou tanto quanto esperávamos, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram a complexidade e a beleza da vida humana. Compartilhem nos comentários suas reflexões sobre esta história. Queremos muito saber como ela os impactou. Até a próxima aventura emocional.